Olá, muito bom dia, Terapiando com Andréa Mesquita, hoje ao vivo aqui no Instagram, para falar de um tema muito interessante. Hoje é o Dia Internacional da Voz, 16 de abril. Eu soube hoje, né? E eu achei tão curiosa essa data que eu quis vir gravar esse podcast aqui ao vivo no Instagram, porque tinha que ser ao vivo, né? Então, quando a gente fala de voz, a primeira coisa que a gente lembra é a nossa presença. Claro que existe a voz gravada, né? Diversos materiais com a voz gravada, que são muito interessantes para meditação, para livros, né? Para diversas atividades. Mas eu estou falando aqui da importância da nossa voz no dia a dia. Será que você sabe do impacto que o seu falar causa nas outras pessoas? Será que você sabe usar de forma bastante estratégica e consciente a sua voz para impactar as pessoas em diversas situações diferentes que a gente vive? Por exemplo, no meu trabalho, né? No meu trabalho como terapeuta, eu utilizo muito a voz para comunicar, para orientar, para conduzir as pessoas para determinado lugar. Então, se a pessoa está muito agitada, eu coloco um timbre mais suave, porém firme, com acolhimento. Se a pessoa está precisando de um ânimo, né? Eu procuro direcionar a voz diretamente para o coração dela, utilizando um tom que melhor se adequa à vibração do coração, que é um tom mais melodioso, cheio de gerúndios, né? Uma voz mais esticada, né? Então, se eu estou querendo dar uma ordem, eu falo frases curtas, frases de efeitos, frases que movem o outro, né? Então, se eu estou querendo fazer uma meditação, eu já uso palavras que transbordam, que proporcionam momentos de maravilhamento, enfim, estou aqui brincando um pouquinho com as palavras, com a linguagem. E outro ponto que a gente pensa quando a gente lembra da questão da voz é o gestual, porque não dá para quem enxerga, né? Eu, no caso, eu tenho baixa visão, mas as pessoas que enxergam, elas observam o gestual. Então, é a voz junto com a expressão facial, junto com o corporal, que falam muito também. Então, a voz vem acompanhada dessas expressões não verbais e isso ajuda a comunicar aquilo que a gente quer comunicar. Quem não enxerga muito bem também pode se beneficiar da voz através da melodia, dessa prosódia que a gente faz. Então, não vai ter prejuízo nenhum não conseguir ver os gestos, porque o tom da voz por si só já é completo. A voz, juntamente com a escolha das palavras, já traduz, ou deveria traduzir, se a gente tiver essa consciência, o que deve ser dito realmente. Tá? Quantas vezes a gente fala algo e a gente pensa assim, que o outro entendeu exatamente aquilo que a gente disse e o outro demonstra que não entendeu, inclusive que entendeu de forma contrária à que a gente queria, né? Existem dois pontos na comunicação com a voz. Existe aquela pessoa que transmite a informação, que é o emissor, e existe a pessoa que recebe a informação, que é o receptor. Então, nesse meio
do caminho existe essa ponte que se cria entre o emissor e o receptor e que pode ser fluida ou pode ocorrer muitos barulhos, muitos ruídos, por conta de diversos fatores, fatores ambientais, culturais, né? Geracionais, intencionais, enfim. Mas o que eu também quero aproveitar esse espaço para conversar com você aqui é o quanto que a nossa voz também pode ser um elemento destrutivo. Então a voz constrói e a voz destrói através das críticas, através de um tom jocoso, né? Através de palavras ácidas, áridas, secas. E quando a voz não estiver também acompanhada do sentimento. Sabe quando você diz sim querendo dizer não? Então, essa fala minha de hoje é para nos lembrar de que a voz é um recurso importantíssimo para os nossos relacionamentos, quer seja na vida pessoal, profissional, social, e que a gente pode e deve empregá-la de forma consciente, de forma coerente, com a intenção de construir, de criar pontes, laços, de motivar, de estimular. Tem um ditado, deixa eu ver se eu me lembro agora, que fala mais ou menos assim, que uma coisa que a gente não pode voltar atrás é a pedra, né, quando ela é lançada, e a palavra, quando ela já foi dita. Mais ou menos é assim o ditado, né? Então, que a nossa palavra seja um recurso para nós mesmas e para o outro. Que a nossa palavra seja um verbo de criação e não um verbo de destruição. A nossa palavra deve ser um instrumento, tal como a gente utiliza nas peças musicais, e não uma arma, para que a gente possa, de fato, ter comunicações mais fluidas, mais amorosas, né? Que ajudem as outras pessoas, porque a gente está aqui é para compartilhar a nossa vida com o outro e para aprender com o outro e para transmitir aquilo que a gente sabe para o mundo à nossa volta. Então, eu tenho uma cartinha, um oráculo que fala assim: quando você for disparar a flecha da sua verdade, primeiro coloca uma porção de mel na ponta dela, para que ela realmente penetre o outro delicadamente e expanda, e não que a palavra possa ser motivo de decepção, de ferimentos. E o campeão de hoje é Ouro Olhos, quem economiza nas ofertas da semana. Edifício residencial Ben e Jerry S. Equipom com 40% UFF. Edifício residencial Carnes e Aves Seara com 20% UFF. Edifício residencial Season com 15% UFF na 21. Era esse o meu recado que eu gostaria de deixar aqui para você. E até o próximo episódio. Fica muito bem e namastê. Voltar. Abra a folha inferior da lista de transmissor. 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 Início. Convidar usuários. Transmissor. Abra a folha inferior da lista de transmissores e espectador. Fechar. Tem certeza de que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Encerrar vídeo. Início. Início. Encerrar vídeo. Janela Instagram.